pessoas normais, grandes proezas. Elza e Sérgio construíram um legado de integridade, amor e a verdade. Sua determinação de fazer avançar o reino de Deus numa nação constituída por múltiplas religiões é incomparável. Estes dois universitários, empresários e missionários são casados há 18 anos, têm 2 filhos e uma cesta cheia de testemunhos. Sua influência é sentida por meio de algumas entidades transformadoras da nossa sociedade, tal como a Wananga Christian School e a Igreja Batista de Ferroviário. E então, tivemos uma conversa autêntica junto a este casal. Em primeiro lugar, é uma honra, absoluta honra, entrevistar um casal extraordinário como vocês. Podem dizer os vossos nomes, o que fazem, por favor. Ok. Acho que ela quer que eu diga o nome dela. Ok. Ela chama-se Elza Massinga, né? É um nome comprido. Elza Rezia Kubiwetela Massinga. Uau! E eu chamo-me Sérgio Massinga. Sim. Nós estamos casados já há 18 anos. Já que Uau. 19 agora. Parabéns, ele acertou. Ok. Amém. Muito bem, muito bem. Por acaso, essa pergunta era uma das perguntas que temos, que é há quanto tempo é que estão casados? Mas vamos falar um bocado sobre isso mais tarde. Conhecemos a Igreja Batista de Ferroviário e o Wananga Christian School. Mas o que não sabemos é quais são as crenças, o cotidiano e a vida familiar dos dirigentes destas grandes obras da sociedade moçambicana. E por isso é que gostaríamos de fazer certas perguntas para ter um bocado mais de conhecimento. O que vos levou a tornarem-se crentes e obreiros no reino de Deus? Boa tarde, mais uma vez. É um grande privilégio poder participar deste programa e estou a ouvir muitos adjetivos tão bons e positivos. Não sei se realmente nós somos ou fazemos tudo isso, mas é muito bom poder compartilhar um pouco da nossa história. E obviamente que temos histórias diferentes, até porque quando nos encontramos, cada um de nós já tinha Jesus em seu coração. Ok. Então, no meu caso, tive o privilégio de estudar em uma escola cristã e foi naquele meio onde eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus através do louvor. Ok. Como é que se chama a escola? Treehorn School for Christian Treehorn School. Education, mais Ok. conhecida por Escola Sul-Africana. Ok. Então, fiz lá a nona, décima primeira, 12ª também. E foi lá onde, em programas de jovens que acontecia aos domingos, onde tive a oportunidade, através do pastor William, de conhecer a palavra de Deus e converter-me a Jesus. Ok. Oh, fantástico. Yeah. Em que classe é que estava? Na 11ª. 11ª. Ok. Ok. Agora, minha história é complicada, mas é interessante. Na verdade, eu nasci numa família cristã e por algum tempo, quando cheguei à fase da adolescência e por alguma forma, a igreja onde o meu pai frequentava era um pouquinho distante de casa e por conta disso também ficar a brincar, e quando chegasse a hora de ir à igreja, praticamente eu já ou estava atrasado ou não tinha muito interesse em fazer. Sim. Mas existia próximo à igreja, próximo à minha casa, a casa onde vivia, uma igreja, que é a Igreja Batista de Ulene. E nessa altura mesmo eu tive um amigo que era colega também da escola e vizinho e frequentava ali, então ele convidou-me para que lá fosse. Falei com meu pai na altura, ok, tudo bem, vamos. E numa primeira fase foi mesmo por causa da amizade, não é? Sim. Mas graças a Deus naquele momento, naqueles dias, isso no longínquos anos lá de 1983, Uau. mais ou menos, eu tive
o privilégio de Eu tinha conhecer a 3 pessoa de anos. Jesus. Yeah. E nessa altura eu estava por aí por uns volta de 13 anos mais ou menos. E aí, na verdade, tive o privilégio de entregar a minha vida à pessoa de Jesus. E Sim. sou grato a Deus porque de lá para cá, na verdade, nunca olhei atrás com desafios que foram acontecendo no meio em tudo isso, mas graças a Deus Ele tem me dado a força para poder progredir na minha caminhada com Ele. Eu vou aproveitar essa informação e queria perguntar, nessa altura e nos tempos em que vivemos, acha que ainda há aquela ideia ou aquela prática de convidar as pessoas a entregarem a vida a Jesus como era nos anos 80? Na verdade, ok. Nos anos 80 nós tivemos uma característica muito interessante. Sim. Veja que estamos a vir de 75, quando as igrejas todas foram encerradas. Aliás, a igreja onde eu, na verdade, acabei aceitando a Jesus é uma igreja onde inicialmente eu fui para estudar pré-primeira. Na verdade, estudei aí porque eram salas de aulas. Sim. Só que momentos depois, nos anos 80, reabrem as igrejas e nessa altura também há um movimento muito grande por parte dos cristãos no sentido de ganhar mais almas, mas também como estávamos num momento muito conturbado, em tempo de guerra, era normal termos assim equipas que vinham de diferentes lugares, principalmente da África do Sul e diferentes lugares que tinham essa missão de poder pregar o Evangelho. Então era um momento muito movimentado no que diz respeito à questão da evangelização. Mas também é verdade que, porque não tínhamos lá os Facebooks, não tínhamos lá as redes sociais, era praticamente a nossa vida como jovens, como adolescentes, era mesmo essa. Era no sentido de sair, estávamos na rua, estávamos a evangelizar, ou seja, era uma questão dinâmica. Sim. O evangelismo era praticamente aquilo que nos movia. E se nós tivéssemos que nos divertir e fazer alguma coisa, era do ponto de vista de ir ganhar almas para Cristo. Estamos ali em termos de jovens, a compartilharmos a palavra e estamos ali, praticamente eram as nossas amizades. Sim. Então há uma grande diferença sim entre essa altura e agora, e as pessoas eram receptivas no que diz respeito ao Evangelho também. Ok. Yeah. Diretora Welza e Pastor Sérgio, qual foi o ponto mais alto e o ponto mais baixo das vossas carreiras até agora? Se tivessem que refletir por uns minutinhos. Dificilmente se encontra o mais e mais. Sim. O mais baixo e o mais alto. No que diz respeito à escola, nós temos dado passos de fé em fé. Okay. Então, naquele tempo onde é o tempo de espera para ver as coisas acontecerem, são tempos muito desafiadores. E é uma escola bastante nova, tem apenas 5 anos, mas o que acontece é que nós iniciamos com um edifício no primeiro ano e depois fizemos compromissos a contar com um segundo edifício. Quer dizer, nós primeiro pegamos o segundo edifício e depois é que vamos inscrevendo os alunos. Então, esse momento, particularmente na minha vida, é um momento muito desafiador, na medida em que eu ainda não sei se teremos alunos suficientes para justificar um segundo edifício. Mas, por incrível que pareça, esse exercício acontece ano após ano. Temos 5 anos, temos 5 edifícios e o exercício é o mesmo a cada ano. Mas existe uma grande diferença. A cada ano vou acreditando mais, vou descansando mais no Senhor. Então, é um momento mais desafiador a cada ano, mas também é um momento com mais bênçãos, que nós podemos ver a mão de Deus em nós, porque a cada ano o Senhor nos tem dado acima do que aquilo que nós pedimos. Sim. Então tem sido uma bênção muito grande. Então, mas puxar um determinado momento alto e baixo fica um pouco complicado. Não sei se é complicado, mas é possível também olhar para alguns momentos. São etapas diferentes, cada uma tem o seu... nós não começamos na escola, nós iniciamos com
outros empreendimentos. Sim. Né? E fomos, na verdade, embora Deus já tivesse colocado esse desafio da escola, da educação, como um meio através do qual também pudéssemos compartilhar a palavra com os demais, mas nós achávamos que ainda não tinha chegado o momento. Né? Sim. Até que, mais ou menos, em 2015, 2014, 2015, surge aquela crise, e numa altura em que nós pensávamos, tudo bem, e agora? Não é? E aí Deus nos dá, mais uma vez, fala de uma forma muito mais forte em nós, e aí surge a escola. Okay. O primeiro momento que nós podemos ver, como a Elza estava a dizer, é um momento de fé, porque nós entramos para a escola com tudo, não é? Mas naquela situação também, embora fosse tudo, nós estávamos numa situação em que tivéssemos, não sabíamos exatamente quem viria. E pronto, no primeiro momento nós entramos ali, estávamos ali com um número significativo, iniciamos as aulas com cerca de 60 alunos. Uau. Que era 68, para sermos precisos, numa situação em que nos diziam que, a nível da cidade de Maputo, onde, se nós formos olhar para todas as escolas privadas que abriram ao longo desses anos todos, até a altura em que nós surgimos, a escola que tinha aberto com mais pessoas tinha mais ou menos, tinha aberto com cerca de 9, era por aí 9 pessoas. Só isso foi um bom sinal da parte de Deus, de que nós estávamos mesmo a ir para uma direção que eu queria. Depois, os outros momentos são mesmo aqueles, um desafio aqui, um desafio lá, e como ela foi bem dizendo, e de repente este desafio deste ano que afeta a todos nós com a Covid, em que basicamente nós pensamos, tudo bem, como é que nós saímos desta? Mas sempre nós temos esta confiança de que aquele que iniciou, não é, esta obra, ele vai sempre levar até o fim. Ele nunca falha, e só isso nos é agradável. Pois. Muito obrigado por essa explicação, porque de facto acho que a essência do empreendimento, este em particular, é mesmo a fé. Como falou, passaram de glória para glória, ano a ano, espera-se uma coisa, coloca-se, diria, mais fé, e Deus sempre é fiel. Fantástico. Então, a Wananga Christian School, já havia dito, 5 anos, comemorou o 5º aniversário. Foi este ano? Sim, a 15 de setembro. 15 de setembro. Ok. E qual é o legado que está a ser edificado através desta instituição? Ok. Esta pergunta é desafiadora na medida em que não alcançamos ainda. Okay. Então, estamos num processo. Então, nós gostaríamos, como escola, muito mais do que trazer qualidade de ensino apenas, nós gostaríamos de realmente poder, a partir da Nonanga, ter indivíduos nesta sociedade, pessoas com caráter, com princípios bem estabelecidos. Então, este é o nosso desafio de cada dia. Não tem como nós estarmos no processo ensino-aprendizagem sem, ao mesmo tempo, poder lapidar aquelas crianças, lapidar não só os alunos, mas como a nós próprios, como profissionais, como os encarregados de educação. Então, o nosso objetivo sempre, o nosso slogan da escola é: mais que uma escola, nós somos uma família. Sim. Então, nós realmente gostaríamos de ser uma família, porque na família nós temos a oportunidade de poder falar um pouco mais, temos a oportunidade de poder nos corrigir mutuamente. Então, o nosso legado realmente seria indivíduos com caráter, com princípios, mas acima de tudo tementes a Deus. Sim. Isso só é possível, na verdade, apresentando e anunciando a pessoa de Jesus para cada pessoa. Ou seja, nós temos a consciência de que não importa qual seja o nível de educação, a qualidade de educação que a pessoa possa ter, mas sem Jesus, na verdade, sem Deus, tudo é em vão. Ou seja, a nossa vida não tem qualquer fundamento se ela não estiver alicerçada na pessoa de Jesus. Então, é nosso privilégio, é nosso desafio, é nosso desejo fazer com que as pessoas com quem nós entramos em contato tenham uma possibilidade de conhecer esta pessoa de Jesus, que veio ao mundo, deu a sua vida por cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Então, ao conseguir fazer isso, sim, nós teremos
nós diremos que sim, conseguimos chegar lá. Conseguimos chegar porque nós apresentamos, apontamos a eles aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que é o pão da vida, né? Aquele que é, na verdade, era e é e há de ser de novo. Então, eu acho que nesta situação, se isso, na verdade, acontecer, e graças a Deus nós temos visto isso acontecer, se isso acontecer como algo normal em todas as pessoas, não apenas em algumas pessoas, mas todas as pessoas envolvidas na escola, todas as pessoas envolvidas nesse tipo de empreendimentos, estamos a falar da NCS, então nós teremos que sim, nós chegamos lá. Não é? Há desafios e esses desafios devem ser ultrapassados. Sim. Pois é. No escritório, na sua instituição, na vossa instituição ou no vosso negócio em geral, o que é que está em primeiro lugar? O profissionalismo ou o evangelismo? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, uma pergunta muito desafiadora. Até porque nós somos uma família, temos um staff que já vem com a mente de que está a entrar numa instituição cristã. Temos famílias que já veem que, ok, tudo aquilo que não foi possível resolver em outras instituições de ensino, a Nonanga vai conseguir resolver. Então, nós, de partida, já somos desafiados por aquilo que as pessoas esperam de nós. Então, nós procuramos viver a nossa vida com Jesus. Então, este é o primeiro testemunho que nós damos, é o primeiro passo que nós damos. Agora, tem a questão profissional. Muitas vezes nós somos desafiados na medida em que existe uma confusão. Se é de Jesus, não zanga. Se é de Jesus, não exige. Se é de Jesus, todos os nãos. Então, existe sim, mesmo depois de 5 anos, ainda temos desafios no que diz respeito a não necessariamente separar, mas perceber que por ser de Jesus deve exigir mais ainda. Então, agora para dizer o que está em primeiro lugar, eu acho que pesa igual. Pelo menos esse é o nosso objetivo, que pesa igual. Que o facto de ser profissional, ou seja, o facto de ser de Jesus, ser cristão, não significa ser menos profissional. Pelo contrário, devemos buscar fazer melhor ainda para que a primeira glória seja realmente para o Senhor. Então eu colocaria numa balança equilibrada. O nosso Deus é um Deus de excelência. E se nós, na verdade, queremos impactar a sociedade, aliás, nós vivemos numa sociedade bastante medíocre, onde as pessoas vão deixando as coisas andar, e no sentido de aquilo que eu fiz, eu tento fazer o mínimo possível. Então, nós como cristãos precisamos de entender isso, que a nossa maneira de fazer as coisas deve fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus pela nossa maneira de ser e de viver. Que as pessoas olhem e vejam em nós a pessoa, ou seja, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus refletida. E quando nós fazemos isso, na verdade, nós não só ganhamos as pessoas, como também contribuímos para que a sociedade onde nós vivemos possa ser diferente, possa ser melhor. E aí nós contribuímos sim para que a vida das outras pessoas, ou seja, nós impactamos as vidas. Uma das coisas que nós dissemos é esta: não importa quem quer que seja, entras aqui, nós sabemos que nem todos vão ficar aqui muito tempo conosco. Alguns provavelmente estão só de passagem. Mas qual seria o motivo? Enquanto estavam... em geral, são várias razões. Porque há sempre oportunidades melhores que surgem, porque algumas pessoas provavelmente até podem entrar pensando, ok, não, eu vou para essa área da educação, mas eles estão a fazer uma outra coisa, provavelmente estão-se a preparar, e quando terminam, provavelmente vão para essas áreas. Alguns... São várias razões. Então, o que nós dizemos é, tudo bem, ao entrar aqui, nós sabemos que poderá não ficar conosco por muito tempo. Aqueles que vão ficar. Mas mesmo saindo no dia que for a sair, onde quer que esteja, faça a diferença e se note que passou da NCS, que esteve nesta equipe que faz a diferença. Porque é isso que nós estamos a falar. Ou seja, todas as pessoas estão a ser treinadas para isso. Não apenas os alunos, como também o staff está a ser treinado para serem excelentes naquilo que eles fazem. E eu estava aqui a refletir, na verdade, voltando à questão do profissionalismo e evangelismo, eu acho que o que vocês, na verdade, estão a dizer é que o profissionalismo
depende do evangelismo. Isto é, a primeira coisa é Jesus. Agora, mesmo se houver uma fase ou uma ocasião em que não haja profissionalismo, mesmo assim, o que importa em primeiro lugar é Jesus. Porque se houver alguém cometer algum erro, há espaço para perdão. Agora, no profissionalismo é uma coisa completa. Se essa for a primeira coisa, acho que teremos grandes problemas. Não, e faz diferença, e é verdade. É verdade que assim é, mas é que as pessoas também precisam de saber que as duas coisas, ou seja, porque eu sou cristão, não significa que não se pode eu, ser. se eu falho, também tenho que ser responsabilizado. Sim. Não é? E a responsabilização até me faz crescer, faz-me crescer, porque o grande problema é que nós pensamos que, não, porque eu sou cristão, então não há, pronto, eu faço e passa e ninguém tem que dizer nada. Sim. Pelo contrário, nós não estamos a ajudar o nosso irmão. Não é? Nós ajudamos o nosso irmão quando corrigimos. É por isso que a Bíblia nos chama de uma forma muito clara. Não é? A razão por que nós existimos como igreja, como corpo de Cristo, é exatamente para nos admoestarmos e nos incentivarmos, nos estimularmos na nossa fé. E estimularmos na nossa fé significa, se o meu irmão falhou, pecou, e cometeu algum erro e alguma falha, então eu tenho que chamar a atenção para que ele possa crescer e não possa voltar a cometer o mesmo erro. E essas são as fases, na verdade, é o que nós temos que fazer todos. Sim, pois. Ok. A próxima pergunta: será que o dinheiro e conquistas não eternamente lucrativas têm sido parte das vossas preocupações? Posso repetir? Acho que está claro, não é? Será que o dinheiro e conquistas são não eternamente lucrativas, têm sido parte das vossas preocupações? Não internamente lucrativas. Okay. Posso, na verdade, é um desafio. Veja, a palavra de Deus nos diz de uma forma muito interessante. Diz que não devemos guardar o nosso tesouro, não é, na terra, quando a traça e a ferrugem, não é, os ladrões roubam, a traça e a ferrugem coroam e os ladrões, não é, vão pilar, mas devemos guardar o nosso tesouro no céu. E também quando nós vamos, de uma forma muito clara, em Provérbios vamos dizer, é melhor um bocado de pão seco, não é, com alegria, com paz, do que muitas riquezas, ou seja o que for. Não que essas coisas não sejam necessárias, mas tudo quanto nós temos deve estar ao serviço do reino, ao serviço da causa do Senhor. Então, a nossa forma de pensar é mesmo essa, no sentido, aquilo que nós temos, nós colocamos ao serviço da obra, colocamos não é para o engrandecimento, não é para o sobressair como pessoa, não é isso que importa. O meu valor não consiste naquilo. Aliás, veja o que mais uma vez Jesus diz: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Não é a quantidade das coisas que nós temos, mas é a qualidade de vida. Ou seja, a qualidade tem a ver com a forma como nós usamos aquilo que nós temos. O pouco que nós temos pode, na verdade, trazer uma maior alegria, uma maior paz, uma maior, um maior nível de vida do que qualquer abundância das coisas que nós possamos ter. Então, o ter bens materiais é apenas um meio para nós podermos estar ao serviço daquilo que Deus quer que nós façamos. Porque é verdade, enquanto nós temos aquilo que nós temos, nós podemos ajudar aqueles que estão necessitados, nós podemos ajudar a jovens e crianças que possam ir para a escola, possam continuar a estudar, nós podemos de alguma forma ajudar a progredir a progressão do Evangelho da causa do Senhor, nós podemos ajudar os obreiros que estão exatamente a dar as suas vidas para que muitas outras pessoas possam conhecer a Jesus. E, na verdade, o ter essas coisas é um trampolim, é um meio para nós podermos fazer muito mais daquilo que Deus nos colocou. Ou seja, temos uma missão que está muito além das nossas vidas, abarca muito mais do que se pode imaginar. Sim, talvez acrescentando e dizer que não é porque não faz diferença ou não temos essas necessidades. Sim, como família temos 2 filhos e obviamente que temos planos futuros para os nossos meninos,
Então faz toda a diferença em nós, mas não está em primeiro lugar e muitas vezes somos muito pouco entendidos, particularmente no meu trabalho na escola, Sim. como diretora da escola, somos muito pouco entendidos talvez porque não é uma forma normal de ser e estar, mas de facto para nós não está em primeiro lugar a questão das finanças, de dinheiro, vamos chamar as coisas pelos nomes, a questão de dinheiro não está em primeiro lugar. De tal forma que desde o primeiro ano nós temos a escola como o nosso ministério. Sim. Então, o nosso ministério leva-nos a uma situação em que, por exemplo, temos os meninos todo o tempo na escola, temos a refeição, temos material escolar e alguns encarregados até nos questionam como nesta mensalidade é que o que entra acaba de novo abençoando a própria escola. É que o Sérgio estava a dizer, se nós temos capacidade de abençoar mesmo a quem não sabe que está sendo abençoado. Yeah. Então, não é que não seja importante, mas de forma alguma está em primeiro lugar. Yeah. Ok. Quais são os princípios cristãos fundamentais que vos inspiram para continuarem a fazer o que vocês fazem, que é o que acabaram de explicar? Ok. Existem alguns, talvez já estiveram a conversar, obviamente, né? Princípios conjuntos ou princípios que os dois implementam ou princípios individuais? Então, individualmente falando, eu sou muito apaixonada em família. Eu acredito muito na família, acredito muito no casamento e gosto de investir em moças, em jovens que estejam a dar passo para o casamento. Então, um dos princípios, algo que realmente me motiva dia após dia, é poder investir na vida de jovens, moças, para que elas possam estar prontas, preparadas para esperar no Senhor, para alcançar um casamento de Deus, não um casamento que o meu coração quer, mas aquilo que Deus tem preparado para nós. Yeah. Então este é o meu combustível a nível individual, mas certamente nós os dois temos grandes planos que ainda nem sequer começamos a desenvolvê-los. Okay. Vou dar a palavra. Não, são muitos princípios. Esse na verdade, uma das coisas que nós temos estado a fazer tem sido o nosso dia a dia, no sentido de não só preparar os jovens para o casamento, mas também famílias, ajudar as famílias a se estruturarem, a serem fortes, e esse é um dos desafios. Nós entendemos que com famílias fortes, mais uma vez, é por isso também interligado com o nosso slogan, não é? Da escola, mais que uma escola, somos uma família. Então nós entendemos que famílias fortes fazem sociedades fortes, mas também na família é onde nós aprendemos as coisas elementares da vida. Todos os valores, eles são de alguma forma inspirados a partir da própria família. Mas se essa família, mais uma vez, não conhece a pessoa de Jesus, então não pode de forma nenhuma ter valores. Aliás, não existe outro valor qualquer fora da pessoa de Deus. Então, essa é uma das coisas que nós temos que ter em conta. O estudo da palavra é uma das coisas que, na verdade, nós valorizamos, e a oração é uma das coisas que nós valorizamos. E a verdade são desafios maiores que nós temos, não é? Todo crente tem esse desafio, de alguma forma, mas o estudo da palavra de Deus é aquela que nos ajuda a entender, a conhecer mais a pessoa de Deus. E quando nós temos algum desafio, ou seja, a cada dia nós voltamos para Deus e agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, temos um contato, um relacionamento muito mais chegado com Ele. Então isso faz alguma diferença em nós. E depois, relacionado a isso, temos também a questão de ganhar almas, de evangelismo e também estruturar as pessoas para o crescimento. Ou seja, se nós olharmos para tudo isso, nós temos um pacote que na verdade nos leva além. Mas também é nossa visão e nosso desejo que Deus tem estado a colocar em nosso coração, que, como estamos a dizer há algum tempo atrás, tenhamos uma maior incidência na vida daqueles que estão na obra. Ou seja, ainda que nós não possamos ser aqueles que de alguma forma estejam a fazer a obra, nós estejamos diretamente lá, mas que tenhamos essas pessoas que estão a fazer a obra, que estejam
provisionados, tenham os meios para continuar a fazer e que Deus, na verdade, possa nos usar como esse canal para que essas pessoas possam vir. Então, nós temos Deus tem colocado em nós uma visão maior. Ainda não chegamos lá. Esperamos nós lá chegar, mas sabemos que não vai falhar, porque aquilo, quando Ele inicia uma obra, Ele leva até o fim. É expansiva. Então nós temos certeza que Ele vai continuar a fazer isso através de nós. Então são situações que nos fazem, na verdade, pensar e olhar que temos muito mais. Nós viemos aqui com alguma com uma missão, e essa missão vai ser cumprida, querendo Deus. Fantástico. Amém. Fizemos uma pequena pesquisa e verificamos que a maior parte das fotos que vocês tiram juntos, vocês estão sempre sorridentes e abraçados. Qual será o fator que vos distingue de outros casais cristãos? Pergunta difícil. Será? Quando vamos tirar foto, é claro que temos É um bocado óbvio abraçar. Não, é óbvio, mas nem todos fazem isso, né? Desde sempre, mesmo antes de nós nos casarmos, nós namoramos 2 anos. Sim. E tem havido esta tendência de pensarem que existe algum segredo tão grande em nós, como é que vocês fazem, como é que vocês fizeram. E provavelmente isso de alguma forma tenha nos conduzido para esta paixão que nós temos em família, pela família. Então, como eu já tinha dito antes, nós investimos em pessoas que estão a caminhar para lá, mas também investimos nas famílias já formadas, porque nós realmente acreditamos que é possível ter uma família verdadeiramente feliz. Mas isso não significa que o sorriso das fotos não significa que não haja desafios. Sim. Então, nós somos um casal normalíssimo. Nós temos um sofá lá no nosso quarto que quando alguém pede para o outro sentar ali é porque é para resolver assuntos. Então... É isso que nos faz rir. Sim, porque nós resolvemos os assuntos hoje. É importante que sejam hoje. Evitamos deixar para amanhã. E não tem como o dia amanhecer e não ter o sorriso no rosto se os assuntos já foram resolvidos, de fato. Nós somos, embora tenhamos o sorriso no rosto, temos muitos desafios, temos muitas lutas, tem sempre algo a melhorar em mim ou nele. Então não há aqui um conto de fadas, é vida real mesmo. Sim. Então, mas quando nós sorrimos porque é o tempo de sorrir e nós nos respeitamos, acreditamos. Eu admiro muito a ele e vejo que ele também admira muito. Somos bastante amigos e não tem como não sorrir, mas atenção, não significa que não há desafios e não há lutas. Agora, quando tudo é resolvido no tempo certo, não tem como. E desafios não são apenas no nível, é verdade que há desafios do ponto de vista do nosso relacionamento, mas são suplantados, aliás, que é um casal que não tem, fatores. Mas a outra coisa que é importante ver é que mesmo os desafios que vêm e nos assolam, não é? Desafios que algumas vezes são difíceis de em condições normais de transpor, então nós apresentamos isso sempre a Jesus, nós apresentamos isso a Deus, é Ele, não é? Que na verdade coloca isso em nossa vida. E Paulo coloca na verdade isso de uma forma muito interessante e diz que ok, tudo bem, então nós da forma como nós nos relacionamos com a pessoa de Deus, as pessoas até podem perguntar, mas se nós conseguimos ultrapassar os desafios, as lutas, tudo, as pessoas perguntam qual a razão da vossa esperança? E nós apontamos a pessoa de Jesus. E é isso que acontece, porque não é que não existam lutas, não é? Sim. Existem. Aliás, nós estamos a falar agora, é muito difícil olhar e ver que, tudo bem, nós não podemos ter todos os colegas que nós, embora nós tenhamos tentado puxar até o mês passado a pagar salários a todos, mas chegou um momento em que nós já não podíamos pagar salário a todos. É um desafio que nós podíamos, ou seja, quando nós
temos que ir buscar todas as nossas reservas, por exemplo, e colocar numa área que nem sabe para onde é que vai. E depois começar a pensar o que é que vai acontecer daqui para frente. São desafios que se colocam diante de nós. Sim. Quando de repente fica sem nada, praticamente todos os seus bens, e pergunta, ok, tudo bem, mas o que é que está a acontecer aqui, o que é que eu fiz? E de repente todas essas coisas acontecem, mas continua, quer dizer, ninguém consegue notar, a não ser que a pessoa tenha algum conhecimento por outras formas, o que é que está a acontecer, mas isso só por causa de Jesus, não é? Só Jesus pode fazer isso. Então, ou seja, a nossa fonte de alegria, nosso alicerce, é a pessoa de Jesus, não é? A alegria do Senhor, a nossa força é exatamente aquilo que nos dirige a cada dia. Mas isto é de uma forma literal mesmo, porque nós vamos compartilhando alguns desafios e há situações em que as pessoas choram por nós é que temos que consolar a elas. O desafio é meu. E nós vamos consolando as pessoas e não entendem que o nosso gozo realmente vem de Jesus. Não tem como. Tem como. Mas vocês devem saber que as pessoas apreciam muito o que vocês fazem. O vosso estilo de vida inspira várias pessoas. A mim, por isso é que estamos a fazer esta entrevista. Então é mesmo isso. Continuem e acredito que até vão fazer isso melhor ainda. A próxima pergunta é: quando e onde se conheceram? Boa pergunta essa. Muito fácil. Vamos tentar resumir o máximo possível, né? Certo. Então, em 97, o Sérgio era um jovem trabalhava para a Juventude para Cristo. E por conta disso foram apresentar, evangelizar na escola sul-africana onde eu estudava. Então ele viu-me, eu tinha 17 anos na altura, e viu-la, comentou com um amigo, que este amigo hoje é nosso afilhado, comentou com um amigo, aquela moça, mas não ficou disso, ele respeitou o tempo, porque viu que era criança, nós temos diferença de 10 anos. Praticamente 10 anos, Pois, exatamente. Mas alguns anos mais tarde eu vejo a ele. Eu tinha uma vizinha em que eu a levei para a primeira igreja batista que funciona ali na Maguiguane. Estava a evangelizar esta vizinha, só que chegamos lá, as portas da igreja estavam fechadas e o guarda disse que estavam num espaço, num vão ali perto, a evangelizar. Então levei a vizinha para lá e pronto, ficamos ali com alguns membros da igreja e com outras pessoas que passavam. E quem estava lá a fazer a tradução, porque estavam com uma equipe estrangeira, era o Sérgio. Então ele estava ali a traduzir e eu até comentei com a vizinha, e aquele jovem, isto e aquilo. Mas não se recordou dele? Ele não me viu. Eu o vi. Mas eu me recordo dele quando ele vai ao Café Convívio, que é um lugar onde grupo de jovens que eu fazia parte, nós servíamos café, dançávamos, servíamos lanchinhos para evangelizar alunos da escola comercial, é isto? Josina Machel. Escola Comercial Josina Machel. Então, todas as sextas-feiras nós íamos àquele lugar para fazer este trabalho e o Sérgio apareceu lá um dia desses e eu o reconheci. Que é aquele jovem que estava a evangelizar lá no outro dia. E eu comentei com as minhas amigas, a mulher que se casar com aquele jovem será hiper abençoada. Mas longe de imaginar, nunca tinha falado com ele. Então esse era o nosso comentário. Então foi assim que nós nos conhecemos de facto, no Café Convívio. Acho que não tem nada a acrescentar. Ela já disse tudo. Então, a próxima pergunta é para os dois. O que é preciso fazer para impressionar a Elza em menos de 1 minuto? O que é preciso fazer para impressionar o Sérgio em menos de 1 minuto? Para impressionar o Sérgio, para ele ficar muito feliz, é só dizer que tem um curso. Pois quando vi um bocado mais cedo, estava a estudar. PhD, vai fazer esposa. O Sérgio gosta muito, imenso de estudar. Ele está a fazer agora o 4º mestrado. Uau! E
É impressionante. E eu, na verdade, tento travar um pouco, então ele lá tenta convencer, e quando eu digo que sim, os olhos brilham e ele fica muito feliz. Então não há curso que ele não tenha feito, mesmo antes de nos conhecermos. Quando ainda não tínhamos filhos, era um certificado a cada mês, muito certificado. De tudo ele fez. Então, só de estar a falar de estudar, eu começava a brilhar os olhos dele. Impressionante. Ok. Então, E agora, não esperava. acho que não, mas quarto mestrado, uau. E olha que o quarto Sabedoria mestrado não falta, conhecimento não falta. Sim, o quarto mestrado vem porque ele quer fazer o PhD da melhor forma possível. Ok. Porque ele já estava a dar o passo para lá, mas decidiu não, para eu fazer de forma melhor, preciso deste mestrado. Ok. É desta forma que está a fazer o quarto mestrado, e se tudo correr bem, em março inicia o PhD em simultâneo. Uau. Ok. Transpirei. Parabéns. Tá bem, tudo bem. É uma mulher simples, mas também difícil. Ok. Não é? Vamos buscar o sofá? Vai funcionar. Depois. Na verdade é assim. O que ela quer é a presença. Estar presente, se mostrar aberto. É uma mulher bastante simples nesse sentido. Sim. Não é? De vez em quando flores. Se pudesse Muito dar de todos os vez em dias. quando. Não, Se pudesse dar todos os de vez em dias, quando, de vez em, mas bem de vez em quando, Pode então não ser sei. de vez em quando. E não muito. Eu acho que é tudo isso. Mas acima de tudo, é entender as suas paixões. Não é? E a escola é a sua paixão. Eu não sei, mas eu acho que essas coisas são as que mais. Agora, a não ser que ela tenha também, queira me dizer alguns segredos. Não, aqui, acho que é eu não sei. exatamente isso. Então. Mais do que flores e perfumes e chocolates, é presença. E presença não significa necessariamente estar. Significa estar com qualidade. Sim. Então eu coloco a máquina a falar. Quanto mais ele falar para mim, melhor, porque eu sei que eu conheço o coração dele. Então acho que é por aí. Não estou a dizer para não dar flores. Mas também não seria mau. Mas ele sabe que não sei porquê, mas não me sinto mais ou menos por receber mais ou menos flores. Ele. Ok. Um bocado mais cedo haviam mencionado que estão casados há 18 anos, têm 2 filhos. Alguns dos vossos filhos já manifestou admiração pelo trabalho que vocês fazem e pelo amor que têm um para com o outro? Já, de alguma forma os 2, que até a gente ouve eles a querer fazer exatamente aquilo que nós fazemos. Ok, uau. E acaba sendo, pronto, eu acho que isso é um incentivo e mostra-nos claramente que Deus tem direcionado a eles para ir. Não somos pais perfeitos, mas tentamos passar a eles os valores que vêm da parte de Deus. Sim. E no que diz respeito ao nosso relacionamento no dia a dia, acho que ela pode falar mais. Sim, então, o mais novo antes dizia: eu quero ser pastor, advogado, professor, é tudo que o pai é. Então, mas hoje tem 13 anos, então já no ano passado, 12, era jogador de futebol e por aí vai. Então, hoje, com 13 anos, já estão melhor direcionados, já fala de ser economista, mas pronto, isso significa que de facto existe sim alguma admiração. A mais velha, que está agora com 14 anos,
ela continua a estar interessada, embora tenha uma outra área, mas ela continua a estar interessada. Ela gostaria de trabalhar na escola. Uau, Então, ok. este é um bom sinal, mas em contrapartida não gostaria de ser esposa de pastor. Mas quer ser Ela missionária. quer ser missionária, Quer ser missionária. Esposa de pastor. Mas porquê? Então a lista é longa. Sim. Pelos motivos. Não é fácil, é um desafio. E acho que pela parte do desafio ela ainda não percebe que é possível ultrapassar. Sim. Mas pela parte do desafio acho que isso lhe intimida. Então ela diz missionária sim, esposa de pastor não. Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento, é um motivo muito grande que nós temos de louvor a Deus. Sim. Porque conversamos com os nossos meninos, particularmente com a mais velha, eu converso e sempre pergunto o que é que poderia fazer não querer casar. E eu louvo a Deus porque não há resposta negativa. Como o Sérgio disse, não somos perfeitos. Sim. Mas nós estamos casados há 18 anos e os nossos filhos nunca nos viram discutir, por exemplo. Yeah. Não é porque nós não zangamos um Uau. com o outro, mas nós sabemos onde vamos zangar. Yeah. E também não queremos passar a impressão que não existe discussão. Existe. É por isso que há comunicação até com os nossos meninos. Mas é um motivo de louvor a Deus, porque achamos nós que estamos até agora a ir num bom caminho. Temos um menino de 13 anos, como eu disse antes, é rapaz, mais desafios, mas com a ajuda do Senhor estamos a combater um bom combate. Yeah. E há de chegar aquela altura que cada um vai fazer a sua escolha. Yeah. Quanto a nós só queremos dizer que fizemos a nossa parte. Nós não sabemos eventualmente o que é que eles vão escolher. O mundo está aí e até podem escolher algo que nós nunca imaginamos, que nem sequer glorifica a Deus, isso é possível. Mas pronto, a Isa vai ser escolha própria. Quanto a nós continuamos a combater o nosso combate. E nem me assusta muito porque aos 15 anos, mais ou menos, 14, 15 por aí, o que eu queria ser era economista. Ok. E quanto mais sentia a chamada, a chamada parte de Deus, Sim. parece que corria mais para lá. Não, o que eu quero é ser, não é, administração de empresa, economia e tudo isso que eu queria. Mas Deus tinha outras coisas. Yeah, claro. Então, seja qual for a direção para que eles forem, aquilo que Deus tem reservado para cada um, na verdade nós podemos fugir até onde nós achamos que podemos, mas é lá onde Deus nos quer e vai nos achar lá mesmo. Yeah. Vai fazer. Yeah. Agora, qual dos vossos filhos é o favorito? Não, brincadeira. não precisa responder. Não precisa responder. São especiais, cada um à sua maneira. Claro. E são totalmente diferentes. Okay. Não, são os meninos formidáveis, graças a Deus. Amém. Que lances de carreira transformaram o vosso casamento? Que lances de carreira transformaram o vosso casamento e vice-versa? Estamos a falar de carreira do ponto de vista profissional? Sim. Nós tivemos fases muito interessantes. Ok, deixa-me só dizer o seguinte. Enquanto nós namorávamos, nós fizemos alguns trabalhos juntos. Sim. Aliás, parte do dinheiro do nosso casamento e aquele que nós pagamos as dívidas de casamento, infelizmente, que nós fizemos, foi porque nós fazíamos trabalhos juntos. Okay. E trabalhos que nós fazíamos eram do ponto de vista de tradução de alguns documentos, e isso também nos ajudou, na verdade conectou-nos. Aliás, essa questão de trabalhar junto vem mesmo lá já há muito tempo. E eu acho que isso até acabou cimentando mais o nosso relacionamento e preparar-nos. É assim, enquanto namoramos, é fácil, não é? Olhar e estudar as diferentes, a personalidade da pessoa e até tentar encontrar alguma forma para, não é? Não fazer zangar a outra pessoa, não é? Eu acho que isso foi nos adaptando para realidades mais tarde. Mas também quando nós casamos, tivemos 3 fases. Sim. A primeira fase foi que nós os dois trabalhávamos. Eu na altura era jornalista e ela trabalhava na área administrativa e pronto.
Em algum momento eu deixei de trabalhar, ela ficou a trabalhar, e praticamente nós tivemos situações dessas, em que ela trabalhava, eu não trabalhava, então eu tinha que ficar, na verdade, a cuidar das coisas da casa e até numa dada altura, até da nossa filha, porque ela nasceu nessa altura. Sim. Foi uma das coisas. E depois tivemos um segundo momento em que os dois trabalhávamos e iniciamos a primeira empresa que nós tínhamos. Uau. E aí trabalhamos juntos. Uau. Então, eu lembro-me que naquela situação de terremoto que houve, uma puta, aquela... Quem foi aquele? 2005. 2005. Ou não, ou início de 2006, porque ela já tinha No início de 2006, já. Nós estávamos, aquela hora da madrugada, nós estávamos na sala a trabalhar, porque nós tínhamos uma obra para entregar no dia seguinte, um trabalho para negociar. Então, isso fez, na verdade, com que nós nos uníssemos cada vez mais. Ou seja, tudo isso, todas essas fases, fizeram diferença no nosso casamento. Os desafios que nós fomos tendo, e depois também o ter que perceber mais ou menos como é que uma pessoa pensa, como é que faz aquilo, como é que, ou seja, essa interajuda. Então, há situações várias que fizeram diferença e continuam a fazer diferença no nosso relacionamento. Ok. Fantástico. Usou um exemplo muito prático. Em virtude do que fazem, vocês estão constantemente a conhecer novas pessoas e é muito provável que fazem novas coisas de cada vez em quando. Neste sentido, quais são as memórias mais marcantes que já tiveram durante esta jornada da vida juntos? Memórias. Marcantes. Boas memórias. A jornada. São muitas. São muitos momentos marcantes, mesmo em meio aos desafios. Sim. E algumas situações eu particularmente nem valorizava porque achava que era assim, vida normal. Mas hoje em dia, olhar para trás e ver o Sérgio a acordar, trocar a fralda, primeiro praticamente dormir no berço, e depois acordar e trocar as fraldas, eu vou ao serviço, volto, ele está no fogão a cozinhar com os pés do bebê, quase ali no fogo. E isso se estendendo até quando os meninos já estavam na primeira, segunda e terceira classe, quando prepara o lanche para os meninos e corta o pão e não mete nada. E o menino chega na escola e vê que hoje é pão com pão. Era uma sandes simples. Isso para dizer que a vida inteira ele sempre fez e se dedicou aos meninos. E para mim era um excelente esposo, talvez igual aos outros. Hoje, como mulher adulta e tenho contato com muitas pessoas, é hoje que eu valorizo aquilo, porque eu vejo que não existe, que há falta, que alguns casais até pensam que não é preciso, particularmente os homens, não é preciso, é trabalho da mulher e tal, mas nós tivemos um ajuste tão abençoado, como ele estava a dizer. Se um não está a trabalhar, então vai fazer o que puder fazer em casa. E assim foi. Então, o conhecer novas pessoas, sim, tem-nos feito valorizar mais, particularmente do meu lado, aquilo que ele sempre fez, que eu parecia normal, quando na verdade era uma bênção e provavelmente até tem que ser normal. Mas então, conhecer novas pessoas tem nos desafiado nesse sentido, em que nós tentamos, dependendo do relacionamento, levar as famílias a perceber que, de facto, é possível ter este tipo de relacionamento, é possível amar verdadeiramente, não apenas de palavras. E sentimos-nos desafiados porque sempre aprendemos. Às vezes pensamos que, ok, somos experts numa determinada área, mas conhecendo novas pessoas, nós acabamos aprendendo de certa forma. Ok. Não, e faz muita diferença, na verdade, a forma como cuidamos um do outro. É muito interessante que a primeira coisa que vai acontecer, se eu saio daqui para o serviço, ou então se estou em casa e ela não está, a primeira coisa que vai acontecer é, eu sei, ela vai ligar, olha,
está aí o meu marido a chegar, então prepara alguma coisa porque eu não matar show, porque eu não comi, ou seja, há um cuidado acrescido, não é? Já almoçaste, já fizeste aquilo, não é? Pronto, o que não é? Faz alguma diferença, embora esteja a trabalhar, mas não perde esse cuidado especial, não é? Por mim, sempre mostrando, ok, eu tenho algum apreço por si, Então, isso faz toda a diferença e nos conecta e faz com que nós nos valorizemos também um pouquinho mais nesse sentido. Então, há várias situações que nós podemos contar, mas são pequenos gestos que fazem muita diferença na nossa vida e principalmente nessas situações, nessas áreas todas. E quando nós nos relacionamos, como ela estava a dizer antes, com outras pessoas, nós podemos perceber que até são essas pequenas coisas que acabam criando, não é, muitos desafios em muitos relacionamentos. Sim. E graças a Deus nós temos a possibilidade de vencer isso e agora ficamos à espera daquilo que é o que vem, não é? Para nós podermos vencer também, passamos por outra fase. E Deus tem nos abençoado bastante e tem sido muito maravilhoso para nós nesse sentido. Quem são os vossos heróis nesse sentido? Sabemos que Jesus é um deles. Certamente. É complicado para nós. É complicado. Infelizmente, estamos a falar do sentido do relacionamento, pois não? Sim. Infelizmente, nós não tivemos... Bom, tanto faz. Pode também ser não um casal, mas... Ok, eu ia dizendo que nós não tivemos um aconselhamento pré-nupcial. Sim. E fomos aprendendo com o andar do tempo. A palavra de Deus. Certamente. Mas temos algumas pessoas, olhando, é verdade que do ponto de vista de casamento é os up and down. Sim. Mas, por exemplo, se eu olho muito rapidamente aqui, heróis não são pessoas perfeitas. Heróis são pessoas, na verdade, que têm uma determinação e sabem quais são os objetivos, qual é a sua missão, e eles lutam por uma causa e vão vencer. E essas são as pessoas que nós temos. Ela tem uma heroína, que é a sua mãe, né? No sentido dos desafios que ela foi enfrentando até chegar. Sim, essa é uma das coisas. Tenho uma heroína, a minha mãe é uma delas, a minha avó principalmente, não é? Com quem eu vivi durante muito tempo, e essas pessoas fizeram muita diferença, ou seja, em termos de determinação, até de fazer as coisas e sermos criativos nas coisas que nós fazemos, nós devemos muito a essas pessoas. É verdade que existem um e outro amigo, não é? As minhas amizades, ou seja, no que diz respeito à minha própria fé, eu tenho pessoas como o Gildo é uma das pessoas, e tenho outras pessoas que são amigos que nessa altura, na verdade, nos ajudaram a crescer, e não só no meio de todos os desafios da fé que nós tivemos. Essas pessoas nos encorajaram de uma ou de outra forma para nós chegarmos onde nós estamos. Ou seja, são essas pessoas não perfeitas, mas com uma determinação, uma missão clara, não é? E que nos incentivaram a vermos qual a vida é possível dessa forma. Sim, não olhando diretamente para o nosso relacionamento como marido e mulher, mas em outras áreas da nossa vida. Quero sim concordar com o Sérgio que, de facto, falar da minha mãe em particular é uma pessoa que me ensinou que não existem impossíveis na vida. Sim. Então, mas eu me considero muito abençoada, porque não é só ela, tenho a minha irmã mais velha, Diodata, que é uma pessoa que também está a todo tempo, neste momento, por exemplo, ela não vive no país, mas está a todo tempo a procurar saber como é que vão as coisas e dá força e motiva bastante. E eu digo que sou abençoada porque tenho o meu irmão mais novo, a minha cunhada, são pessoas incríveis que realmente, neste sentido, em outras frentes da vida, eles são realmente verdadeiros heróis nas nossas conquistas. Estamos aqui a falar de escolas, estamos aqui a falar de empreendimentos, outros empreendimentos,
Então não tem como nós falarmos de tudo isto sem mencionar o nome Helena, que é minha mãe, Diodata, minha irmã, Onei, Dorlin, que é meu irmão e a minha cunhada. E olha que tem alguém que luta, que ora por nós a todo tempo, que é a minha sogra, Inês. Então são pessoas que realmente, se nós temos algum brilho, alguém está a fazer esse brilho para nós. Então nós temos um excelente backup. Então temos pessoas que estão ali por nós mesmo, em todas as circunstâncias. Ok. À medida em que encaramos as repercussões do Covid-19, qual é a vossa visão para as famílias? Falaram que um dos princípios que vocês têm é este princípio de querer ajudar a quem quer se casar, não é? Qual é a visão para as igrejas e qual é a visão para a educação? Ok, sim. Podes começar? Sim, no que diz respeito à visão para as famílias, foi muito triste e tem sido muito triste ouvir que o confinamento afinal destrói, porque poderia ser uma oportunidade onde as pessoas, né, sim, poderiam conhecer-se mais, passar mais tempo junto, porque afinal de contas, antes da Covid, essa era a justificação: tem que trabalhar, tem que estudar, tínhamos sempre alguma coisa a fazer. Então, quando vem um confinamento, em vez de ouvirmos que há mais amor e mais união, infelizmente ouvimos exatamente o contrário. Então, a nossa oração de facto seria que realmente pudéssemos aproveitar mais este tempo, respeitar, conhecer, considerar, apoiar. Nós achamos que numa casa não existe necessariamente a função de um e de outro, é fazer aquilo que nos vem à mão, né? Sim. E quanto mais nós vamos fazendo, não apenas para agradar a pessoa, mas acima de tudo, em tudo que nós fizermos, que agora seja para Deus. Então nós vamos fazendo para Deus e acabamos abençoando aquilo que está do nosso lado. Então, na verdade, as famílias devem se unir cada vez mais. Eu acho que o primeiro aspecto, como estava a dizer antes, a nossa base tem que ser a pessoa de Jesus. Uma família alicerçada em Jesus, em Deus, que é aquele que instituiu o casamento. Sim. Verdadeiramente, ela tem tudo para dar certo. E dizer que o casamento, na verdade, é algo, não é? É um projeto de Deus e esse projeto ainda não faliu. Ele vai continuar ainda até porque desde o momento que nós tenhamos o casamento, mais uma vez, alicerçado nos princípios divinos, não é? Conhecemos exatamente porque que Ele criou para um relacionamento a dois, para que nós possamos ter filhos, nos criamos na administração do Senhor e eles possam conhecer. Esse é o privilégio que nós temos que ter de ser instrumentos nas mãos de Deus para estabelecer essa família que seja uma bênção no seio de uma sociedade. Esse é o primeiro aspecto no que diz respeito à própria família. No que diz respeito à igreja, que também se envolve, também abrange um pouquinho a questão da família, é que este é o momento em que nós redescobrimos-nos como igreja. Okay. É o momento em que nós temos que, primeiro, reestruturar e restabelecer a nossa fé na pessoa de Jesus. Ou seja, não depende... a tendência que existe nas nossas igrejas é que tendemos a deixar o mundo, as coisas materiais, a confiança em nós mesmos, nas coisas materiais, a tomar conta do lado espiritual das coisas. A nossa confiança tem que estar em Deus, em Jesus. Então, este é o momento em que nós temos que aumentar, acrescentar e reestruturar a nossa fé em Deus, em primeiro lugar. O segundo momento é termos uma visão muito mais ampla, no sentido de que ainda há mais pessoas, há muitas pessoas que, na verdade, precisam de ouvir e conhecer a pessoa de Jesus. Fez-me uma pergunta no princípio, a diferença que existe entre essa altura, no que diz respeito ao evangelismo hoje, e esse eu acho que é o momento em que nós temos que pensar nisso. Que a nossa missão como igreja não é estarmos confinados nas quatro paredes. A razão por que nós estamos nas quatro paredes é para sermos fortalecidos e sairmos. Aliás, nós somos chamados não para dentro, mas chamados para fora, para levarmos o evangelho àqueles que não conhecem Jesus. E parece-me que como igreja esquecemos essa responsabilidade. Então, este é o momento em que nós somos chamados mais uma vez a entender
que os meios que nós temos, que de alguma forma acabam até sendo nocivos à nossa vida, podem ser usados de uma forma muito sábia para ganhar almas, não é? É assim como eu acho que é o momento em que Deus também quis nos despertar para essa nova realidade. Nós podemos alcançar pessoas, mesmo onde nós nunca pensamos que pudéssemos chegar, os confins da terra, através dos meios que Ele coloca. Então, que nós saibamos usar esses meios para esses fins. Já no que diz respeito à escola, eu acho que a escola precisa de se readaptar, não é? Eu acho que é uma boa, foi um bom pushing agora que nós tivemos nessa situação, porque estamos muito mais confinados também na sala de aulas, estamos muito confinados também a métodos tradicionais. Veja que quando esta situação veio, nós perdemos muitas pessoas até hoje, pais encarregados de educação, alunos a reclamar porque este método e tudo mais, mas o mundo é assim, não é? O mundo todo, nesta realidade em que nós, aliás, mesmo antes disso, estuda-se online, estuda-se à distância, ou seja, já começam a escassear momentos, ou seja, as pessoas já podem estudar onde querem agora, usando esses meios, estando em casa, seja o que for. Sim. Que nós aproveitemos isso, não é? E nós nos preparemos para que possamos estar à medida, ao mesmo nível das outras, do mundo como um todo. E usamos a tecnologia, usamos os meios que Deus coloca ao nosso dispor para podermos fazer a diferença. E que, na verdade, os nossos alunos, qualquer escola, quer qual ela for, então possa entender que nós estamos a preparar estudantes, cidadãos, não para concorrer a nível micro, mas a um nível muito mais amplo, universal. É essa a ideia que nós temos. Parece-me que a preocupação nossa aqui, na verdade, é só cumprir a agenda. Ok, tudo bem, já, não é? Ensinei, fiz, já graduei, mas até que ponto esse aluno que eu estou aqui a preparar, ele é capaz de se colocar ao nível das grandes escolas, grandes universidades do mundo, e ele mesmo ser alguém que se destaca como vencedor. E é isso que nós precisamos de fazer, ter sempre em mente. Mas ela pensa mais escola, então pode acrescentar. Não, reconhecer que foi ou está sendo um momento muito desafiador, em que nós, como encarregados de educação, acabamos sendo desafiados na medida em que a nossa postura impacta diretamente na motivação dos nossos filhos, dos nossos educandos. Então, neste momento, ainda não estamos numa situação normalizada como era antes. Então, é muito importante que nós possamos cuidar o que é que nós dizemos, quais são as palavras que nós usamos em relação a toda esta nova situação. Quais são os conselhos que nós temos para os nossos filhos, porque dependendo daquilo que nós falamos, nós vamos alimentando as nossas crianças. Então é muito importante que nós possamos ser aqueles que encorajam, que dão força. Reconhecemos que é muito complicado um aluno de primeira classe, por exemplo, ter aula online. Quer dizer, são as bases, é necessário que realmente possa, né, para aprender a desenhar a letra cursiva ou a bonitinho, é assim que deveria ser, pelo menos nas classes mais baixas. Sim. Então é um desafio muito grande ter que fazer todo esse exercício à distância, ainda que haja prerrogativa de ligar para o professor, não é a mesma coisa. Então, mas é nosso dever como pais encarregados de educação poder ensinar aos nossos meninos que mesmo em meio a desafios, nós não devemos desistir jamais. Nós não devemos dizer é corona, esta música não deve pegar. Sim. Então este diálogo não deve continuar. Então ali mesmo, e olha, falando agora como diretora de escola, nós temos muitos alunos, mais de 50%, que continuam a brilhar. Mas o que é que nós vemos? Depende do diálogo que é transmitido para estas crianças. Alguns continuam a brilhar mesmo, ok? E depois temos aqueles que percebemos que há uma desmotivação, mas depois quando temos a oportunidade de estar com os encarregados, vemos que o discurso é o mesmo. Então, o discurso do adulto está na criança. Quando o discurso do adulto é positivo, a criança está motivada. Então, precisamos de realmente trazer as nossas crianças para um mundo de luta, de desafios, porque o mundo é isto, o mundo traz uns desafios, é para eles saberem lutar, defender e ir vencendo etapa por etapa. No livro de João 14, diz: em verdade vos digo que todos os que creem em mim farão as obras que
que tenho feito e farão coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que é que vocês colocaram nos vossos corações como algo por ser feito após tudo ter sido dito e feito em vossas vidas? Sabe, a Bíblia também diz: tudo quanto vier a mão para fazer, Sim, faça. façam com toda a tua força. Yeah. Porque na sepultura, lá para onde vais, não há obra, não há projeto, não há mais nada, não é? E é interessante que nós não recebemos de forma nenhuma um espírito de medo, um espírito de covardia. Nós recebemos um espírito de ousadia. Somos ousados, devemos ser ousados e fazer aquilo que Deus coloca diante de nós. Nós não sabemos o que é que Deus tem reservado para nós daqui para frente. Não sabemos, mas o que nós sabemos é que aquilo que Ele colocar ao nosso dispor, nós estamos dispostos a fazer para que Ele possa, na verdade, ser glorificado. Isso é a coisa mais importante. Agora, são grandes projetos, mas tudo isso para a honra e glória ao seu santo nome. Okay. É nosso desejo, é nossa oração, ver, na verdade, acima de tudo, moçambicanos, jovens, a se renderem aos pés de Jesus. Esse é o nosso maior desejo. É nosso desejo ver pessoas nesta cidade, neste Moçambique, e principalmente da classe média alta, a virem ao conhecimento de Jesus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E essa nação só se pode, na verdade, tornar uma nação temente a Deus quando os líderes entenderem que, na verdade, precisam de voltar a esta pessoa que deu a sua vida para que todos nós pudéssemos ser salvos. Só por causa do amor que Ele fez isso. Não é? E que sem Ele, na verdade, como diz muito bem João, não é? Ele, não é? Sem Ele nada do que for feito se fez, e todas as coisas, na verdade, subsistem nele e por Ele, ou seja, só Ele, não é? Sim. E, na verdade, uma das coisas que nós sabemos é que nossa vida não tem sentido, porque se retira a sua mão, tudo, na verdade, se desmorona. Então, é aqui onde nós temos que chegar ao conhecimento. É nosso desejo que todos venham ao conhecimento da pessoa de Jesus. E se isso acontecer, através de nós, sabemos que é uma missão enorme, não é? Mas que o Senhor, na verdade, possa nos ajudar a fazermos a nossa pequena parte para que moçambicanos e pessoas várias a nível deste mundo possam ter essa oportunidade de conhecer a pessoa de Jesus. Sim, acho que você já tinha dito no início que nós estamos a orar nisto ainda, sobre este assunto, mas nós de facto gostaríamos de ser instrumentos na mão de Deus, na medida em que gostaríamos de poder garantir que mais obreiros pudessem estar com as mãos ativas na obra. Então, nós estamos a orar para que logo que for possível podermos criar melhores condições para pastores e suas famílias do Rovuma Maputo. Então, já comecei a perguntar, será que consegues ficar um ano sem trabalhar para podermos sair? Porque é um trabalho que realmente nós precisaríamos estar no terreno. Sim. E garantir melhores condições, seja de habitação, seja de outras condições necessárias para que as diferentes famílias pastorais possam servir de uma forma mais ativa e mais... E não necessariamente depender de um segundo trabalho, mas gostaríamos de criar condições para que o ministério fosse a única concentração destas famílias pastorais. É algo grandioso diante dos nossos olhos, mas nós queremos que, se Deus tem estado a colocar isso em nosso coração, é possível alcançar. Uma pergunta, quando casaram-se já era pastor o pastor Sérgio? Não era. Já tinha percepção da chamada? Já tinha. Já. E como é que tomou, como é que recebeu isso? Porque, existem vários casos, não é? Infelizmente, que se existe este chamado, a pessoa diz, a mulher neste caso diz, olha, eu não estou interessada, ou a família diz, não estamos interessados, nós investimos na nossa menina e isso não.
Aqui falo de famílias cristãs Sim. e não cristãs. Só tu podes falar, não é? Então, eu estando a estudar na escola sul-africana, que na altura pertencia à Igreja Reformada, Sim. foi lá onde eu conhecia Jesus, fui batizada e tinha um pastor que era bastante presente nas nossas vidas. E ele fazia tudo. Ele estava presente nos acampamentos, na igreja. E então, quando conheço o Sérgio, e ele já me diz logo de partida, logo de início, mas eu tenho chamado para ser pastor. Para mim, não era motivo de preocupação, porque eu via o meu pastor, praticamente só ele na obra. Ok. A esposa do meu pastor, nessa altura, não era assim tão presente na obra. Então, quando ele me dizia aquilo, para mim, tudo bem. E até que ele foi consagrado. Ele é muito amigo da minha mãe, então a minha mãe nunca teve nenhum problema quanto a isto. Mas eu tive, quando percebi que afinal havia um motivo para ele estar sempre a dizer, mas eu tenho um chamado. É que na vida real, chegando à igreja, eu tinha um trabalho. Sim. Que eu não fui preparada para tal. Então, de repente, eu com 22 anos, estava numa igreja onde meu esposo era pastor e de repente eu já tinha que ser presidente das senhoras. Quem eram essas senhoras? Senhoras da idade da minha mãe e mais velhas, a falar xangana, e eu hiper perdida. Então eu passei alguns meses, alguns anos a tentar me redescobrir o que é isto. Não foi assim que eu vivia a minha juventude. Sim. Eu via o meu pastor, mas ali de repente eu tinha uma função, eu tinha responsabilidades e olha que eu era cobrada essas coisas. Então eu passei um bom tempo da minha vida nesse sentido, muito triste, sem perceber por que eu não consigo, porque nós marcávamos encontro de senhoras e tínhamos 2 vezes por mês e depois já não apareciam, então foram muitos desafios. Mas eu dou graças a Deus porque hoje eu percebo, hoje nós temos temos a nossa sociedade feminina na igreja, hoje temos um grupo de senhoras bem mais forte, obviamente que por acaso já não são tão adultas, quer dizer, são senhoras jovens e graças a Deus estão a fazer um excelente trabalho. Eu não sou a responsável, estou Aleluia. lá para apoiar, isso. Okay. Estou lá para apoiar como esposa de pastor, mas o choque que eu tive no passado não me permitiu mais tomar a responsabilidade das senhoras. Mas foi muito bom, porque enquanto eu chorava, Jesus falou ao meu coração e disse que eu quero te usar, mas não como presidente das senhoras. Sim. Eu quero e vou te usar para poder levar estas moças jovens a conhecer a palavra de Deus e poderem estar prontas para um futuro com Jesus. Então, para mim foi uma resposta que eu não esperava, porque eu entrei e vi como é que as coisas funcionavam. É esposa de pastor, é presidente de senhoras e tem que ter um trabalho excelente, bom e bonito, mas a minha história é diferente. Não era esse o plano que Deus tinha para mim. O plano que Deus tinha para mim eu estou a viver até hoje. É por isso que eu disse logo no início que eu sou muito apaixonada por essas meninas, por essas moças, e eu por elas faço qualquer coisa, porque elas significam a resposta de Jesus para a minha vida. Então, sim, ele ainda não era pastor, mas já tinha o chamado e bem que me avisou. Okay. Para mim, eu não percebi o que é que ele estava a querer dizer até estar no terreno e não foi nada fácil. Até hoje eu me emociono quando me lembro daqueles dias, porque foi um desafio muito grande. Eram muitas igrejas batistas com grupos de senhoras ativas e ferroviário não. Nós estamos na igreja batista de ferroviário. Sim. E ferroviário não. Então, doeu muito. Doeu muito de tal forma que hoje é minha oração que as esposas de pastor, as novas, as recém-esposas de pastor, não sejam negligenciadas,
que possam ter um apoio, uma ajuda, como fazer, como trabalhar, como proceder. Então eu acho que é algo muito importante, porque eu não gostaria que ninguém sentisse o que eu senti naqueles primeiros anos como jovem esposa do pastor. Okay. Foi um desafio muito grande, muito grande. E obrigado por partilhar isso. Eu acredito que as pessoas assistirem são capazes de levar aquilo que é importante, estando ou não numa posição exata como essa que esteve. Então, a última pergunta é: que conselho vocês dariam a qualquer casal jovem cristão que busca servir a Deus de tal maneira a abalar o mundo para a salvação por meio de Jesus Cristo? Deixa-se usar. Como? Deixe-se usar. Deixa ele fazer a sua vontade. Sim. Abra o seu coração e deixa Deus falar apenas. Ele tem... nós vimos aqui com a missão. E a missão que nós temos a cumprir, Deus vai cumprir através de nós, seja qual for. Mas desde o momento que nós estejamos disponíveis, Deus usa pessoas, homens e mulheres disponíveis, que entendem, acima de tudo, que a razão de seu viver é glorificar a Deus. Então, o que nós temos a dizer é: esteja disponível, deixa Deus te usar, abra o seu coração e não desista nunca, vai sempre em frente. Não é verdade que se nós estamos ao serviço do Senhor, se Deus nos chama para alguma coisa, não vamos ter lutas, não vamos ter dificuldades. Porque são exatamente essas dificuldades que nos ajudam a crescer e nos fortalecem cada vez mais naquilo que nós vamos fazer, não é? Na nossa missão. Então, isso é importante nós percebermos, que quando nós temos uma caminhada a empreender, nós vamos ter obstáculos pelo caminho, de vez em quando vamos ter algumas tempestades, mas se nós estamos determinados a avançar, porque nós sabemos que o propósito que nós temos a alcançar é maior, então Deus vai fazer através de nós aquilo que Ele quer. E, na verdade, acima de tudo, aquilo que nós temos que ter em conta é o conhecimento de que Ele não nos deixa nunca, não é? Não vos deixarei só, não é? Ou seja, esta é a promessa que nós temos que sempre, a cada instante do nosso viver, a memorar e trazer sempre para diante de nós e saber que aquilo que nós fazemos, o fazemos porque nós estamos a ser obedientes a Ele, mas quanto mais obedientes a Ele, Ele nos acompanha, a sua mão nos guia e nos leva onde Ele quer que nós possamos estar. Então é só, deixa-se usar, deixa Deus, na verdade, conduzir para onde Ele quiser. Sim, aos casais em particular, eu diria que sem Jesus é praticamente impossível. Com Jesus ainda há desafios, mas é melhor que seja. Não adianta nós tentarmos nos enganar, não adianta, porque vamos lutar, um dia até vai estar bom. O que vai acontecer é que nós vamos completar 5, 10, 15 anos de casado e vamos celebrando 25, 30, 50 anos. E quando faz uma retrospectiva, vê que só viveu com alguém, mas não viveu o plano de Deus para a sua vida. Não vale a pena. A cada ano de casamento que celebrar, que possa olhar para trás e procurar, mas afinal onde estão os desafios? Não porque eles não existam, mas porque Deus é fiel. Ele faz e sopra, e até sai da nossa mente. Nos esquecemos. Então temos que realmente permanecer obedientes na vontade de Deus. Só assim é possível. Não conseguimos ver outra forma. Com Jesus é possível, de verdade. E outra coisa é que não busquem apenas coisas grandes. Comecem pelas coisas pequenas. Coisas pequenas e vão crescendo à medida que vão, na verdade, praticando, fazendo aquilo que Deus tem para si. Porque algumas vezes é que nós ficamos à espera que Deus aqui apenas só vou fazer quando são coisas grandes. Não, faça coisas pequenas à medida que vai subindo. Na verdade, vai ver que chega ao topo da montanha onde Deus quer que possa estar, mas são passos pequenos de cada vez. E isso é que tem que cada um fazer. Ok. Amém. Essa era a última pergunta? Não era a pergunta, mas muito obrigado. Nós estamos muito gratos pela vossa, não só disponibilidade, mas também a vossa abertura. Esses não só são ensinamentos, mas são ferramentas
para todos nós que viemos ouvir o que vocês têm a dizer sobre quem são, o que fazem. Esse último conselho que a Elza deu para os casais é muito importante e eu acredito que todos nós vamos aproveitar. Muito obrigado, é uma honra conversar com vocês e Deus vos abençoe. Muito obrigado. Muito a vocês obrigado. também. Muito obrigado por este momento de privilégio. Obrigado.